Imagine acordar em um dia comum, pegar o celular ainda meio sonolento, e perceber que absolutamente nada funciona. Nenhuma mensagem chega, nenhum vídeo carrega, nenhuma rede social abre. Você tenta trocar de aplicativo, liga e desliga o Wi-Fi, ativa os dados móveis, mas tudo continua completamente fora do ar. No início, parece apenas mais uma queda comum de internet, algo que já aconteceu antes. Só que, dessa vez, há algo estranho no ar. Em poucos minutos, você começa a perceber que não é só com você. Amigos não respondem, sites não carregam, serviços simplesmente não existem mais. A internet inteira desapareceu. E é exatamente nesse momento que começa um dos cenários mais impactantes que a humanidade moderna poderia enfrentar. Nos primeiros minutos, a reação é quase automática. Milhões de pessoas ao redor do mundo fazem exatamente a mesma coisa. Tentam reconectar, reiniciam roteadores, trocam de rede, verificam configurações. Mas a resposta é sempre a mesma: nada funciona. Plataformas gigantes deixam de existir temporariamente. Aplicativos de mensagens ficam em silêncio absoluto. Redes sociais desaparecem. E sem perceber, bilhões de pessoas entram em um tipo de vácuo digital, algo que nunca foi experimentado em escala global antes. A ausência da internet não causa pânico imediato, mas causa algo talvez ainda mais estranho: confusão. Conforme os minutos avançam, essa confusão começa a se transformar em preocupação. Empresas começam a perceber que não conseguem acessar seus próprios sistemas. Ferramentas de trabalho baseadas na nuvem simplesmente deixam de funcionar. Reuniões desaparecem. Dados ficam inacessíveis. Escritórios inteiros param. Pessoas que trabalham remotamente ficam completamente desconectadas de suas funções. E aquilo que parecia um pequeno problema técnico começa a ganhar proporções muito maiores. Depois de cerca de 1 hora, o impacto já começa a atingir áreas críticas. Bancos digitais deixam de operar. Aplicativos financeiros param de funcionar. Transferências não são concluídas. Em muitos lugares, até pagamentos com cartão começam a falhar, já que dependem de conexões online para validação. De repente, algo tão simples quanto pagar por um café se torna um problema. Pequenos comércios entram em alerta. Grandes empresas começam a perder dinheiro em tempo real. O fluxo econômico, que depende diretamente da conectividade, começa a desacelerar. Mas o que realmente assusta é o impacto invisível. Aquilo que acontece nos bastidores. Sistemas de logística começam a falhar. Entregas são atrasadas. Centros de distribuição ficam desorganizados. Caminhões não recebem rotas atualizadas. Aviões enfrentam dificuldades para coordenar voos. Aeroportos entram em estado de atenção. Alguns voos são atrasados, outros simplesmente cancelados. E tudo isso acontece porque a internet, que conecta esses sistemas, simplesmente deixou de existir. Nos hospitais, a situação se torna ainda mais delicada. Muitos sistemas médicos modernos dependem de acesso digital a históricos de pacientes, exames e diagnósticos. Sem internet, profissionais precisam recorrer a métodos alternativos, muitas vezes mais lentos e menos precisos. O atendimento continua, mas sob pressão. Em serviços de emergência, a comunicação se torna mais difícil. A coordenação entre equipes perde eficiência. E cada minuto começa a ter um peso ainda maior. Enquanto isso, nas cidades, algo curioso começa a acontecer. Sem notificações, sem redes sociais, sem distrações constantes, as pessoas começam a perceber o quanto estavam conectadas o tempo todo. Algumas sentem ansiedade. Outras ficam inquietas. Há uma sensação estranha de isolamento, como se o mundo tivesse diminuído de tamanho de repente. Afinal, a principal ponte de comunicação global desapareceu. Mas ao mesmo tempo, algo inesperado começa a surgir. Pessoas começam a olhar mais ao redor. Conversas presenciais voltam a acontecer com mais frequência. O silêncio digital começa a revelar um mundo que sempre esteve ali, mas que muitas vezes passava despercebido. Com algumas horas de apagão, o impacto econômico já é gigantesco. Empresas acumulam prejuízos. Bolsas de valores enfrentam instabilidade. Sistemas automatizados deixam de operar. Indústrias que dependem de dados em tempo real começam a reduzir atividades. O efeito dominó é inevitável. E quanto mais o tempo passa, mais evidente se torna uma verdade desconfortável. A internet não é apenas uma ferramenta, ela é uma das estruturas mais importantes da sociedade moderna. À medida que o mundo se aproxima das 12 horas sem internet, a tensão aumenta.
Governos começam a se pronunciar por meios tradicionais, como televisão e rádio. Especialistas tentam explicar o que pode estar acontecendo. Teorias surgem rapidamente. Seria um ataque cibernético global? Uma falha em larga escala? Um problema em satélites? A falta de informação confiável só aumenta a incerteza. E sem a internet, a principal fonte de informação da humanidade simplesmente não existe mais. Agora imagine esse cenário chegando perto das 24 horas. O comportamento das pessoas começa a mudar ainda mais. Alguns entram em estado de alerta. Outros tentam se adaptar. Serviços locais encontram formas alternativas de funcionar. Dinheiro em espécie volta a ter mais importância. Pequenos negócios improvisam soluções. O mundo não entra em colapso total, mas funciona de forma muito mais lenta, mais limitada e muito mais vulnerável. E então, depois de um dia inteiro desconectado, algo acontece. A internet começa a voltar. Primeiro de forma instável, depois gradualmente mais forte. Mensagens chegam em massa. Notificações explodem. Sistemas são restaurados. Empresas voltam a operar. A sensação é quase de alívio coletivo. Mas algo mudou. Aquela experiência deixou uma marca. Pela primeira vez, bilhões de pessoas perceberam, ao mesmo tempo, o quanto dependem de algo invisível que sustenta praticamente tudo ao seu redor. E a grande pergunta que fica não é apenas o que aconteceria, mas sim se estamos realmente preparados para um cenário como esse. Porque a internet pode parecer algo garantido, mas na realidade, ela é muito mais frágil do que imaginamos. Conta aqui nos comentários. E se você gosta de explorar os maiores mistérios e fenômenos extremos do nosso planeta, já se inscreve no canal Raízes Curiosas, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em outro cenário impressionante que pode mudar completamente a forma como vemos a Terra.